Existe uma verdade bíblica que foi esquecida por séculos, um chamado urgente, direto, feito especialmente aos homens, pais, maridos, líderes. Esse chamado ecoou através das Escrituras, geração após geração, mas muitos o ignoraram. Hoje, mais do que nunca, esse alerta está se cumprindo diante dos nossos olhos. O mundo está mudando rápido e o silêncio dos homens tem custado caro. Vivemos uma era em que as guerras se multiplicam, as famílias se desfazem, as igrejas se esvaziam. Em meio a esse cenário sombrio, vemos homens desorientados, cansados e espiritualmente adormecidos. Muitos perderam o senso de propósito, deixando de ocupar o lugar que Deus reservou a eles. O inimigo tem avançado, não porque é forte demais, mas porque muitos homens recuaram ou se calaram. A Bíblia nunca foi tímida sobre o papel do homem. Desde o princípio, Deus confiou ao homem a responsabilidade de guardar, proteger e liderar. Adão falhou ao permanecer em silêncio diante do pecado, e desde então, essa omissão tem sido repetida em muitos lares, ministérios e nações. A falta de posicionamento masculino tem aberto portas perigosas para o caos espiritual. A pergunta que não quer calar é: onde estão os homens que ainda escutam a voz de Deus? Aqueles que não se dobram diante da cultura, que não fogem da luta espiritual, que não abandonam sua casa nem sua fé. Deus ainda está chamando, procurando, sondando os corações. E talvez Ele esteja procurando por você agora mesmo. Esta mensagem não é apenas um vídeo, é um chamado, um despertar. É o som do céu pedindo que você se levante, abra os olhos e entenda que sua posição é fundamental para o que Deus quer fazer na sua casa, na sua igreja e nesta geração. Em Ezequiel 22:30, Deus faz uma declaração que deveria estremecer o coração de qualquer homem. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e estivesse na brecha, mas a ninguém achei. Esse versículo não é apenas uma lamentação, é uma denúncia. Deus estava procurando por alguém, apenas um homem, que estivesse disposto a se colocar entre o juízo e a destruição. Um intercessor, um protetor, um guerreiro, mas ele não encontrou ninguém. O que isso nos diz sobre a nossa responsabilidade? Que Deus confia aos homens um papel essencial: estar na brecha. Isso significa assumir posição diante das ameaças espirituais, proteger os vulneráveis, sustentar a fé da casa e ser voz profética em meio ao silêncio dos covardes. Não é uma tarefa leve, mas é uma missão que o próprio Deus valoriza e espera. No entanto, o que vemos hoje? Muitos homens estão distraídos, envolvidos demais com seus próprios problemas, correndo atrás de conquistas passageiras e negligenciando o chamado eterno. Outros estão enfraquecidos espiritualmente, como soldados sem armadura. Alguns até frequentam igrejas, mas vivem como espectadores e não como colunas da fé. A apatia espiritual tem se tornado um dos maiores inimigos do homem moderno. E isso não é novo. Desde os tempos bíblicos, sempre que os homens deixavam de se levantar, o povo sofria. Mas sempre que um homem dizia: "Eis-me aqui", Deus transformava histórias, restaurava nações e salvava famílias. Foi assim com Noé, com Abraão, com Moisés, com Josué, com Neemias. Homens que assumiram a brecha e foram instrumentos de transformação. A pergunta que precisamos fazer agora é simples e direta. Você está na brecha? Você tem sido o homem que Deus pode usar? Ou será que Ele ainda está procurando e não te encontrou? Este é o momento de reflexão, mas também de decisão. Deus está procurando e essa busca pode terminar em você. A palavra de Deus sempre foi clara quanto aos sinais dos últimos dias. Em 2 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo com uma advertência séria. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa não é apenas uma previsão sombria, mas um diagnóstico espiritual.
Vivemos em tempos em que a maldade se multiplica, os valores se perdem e o egoísmo domina os corações. E o mais assustador, isso está se tornando normal. O texto continua dizendo que os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes, desobedientes, ingratos, irreverentes. A lista é longa, e o que mais impressiona é que essas atitudes não estão apenas fora da igreja, mas dentro dela. Homens que deveriam ser referência de caráter e fé têm se tornado omissos, superficiais e indiferentes ao que Deus está fazendo. Quantos de nós temos deixado de ser os guardiões da casa? Quantos têm falhado como intercessores, abandonado a vigilância espiritual e se acostumado com a frieza? A verdade é que, enquanto muitos homens se distraem com o que é passageiro, suas famílias estão sendo atacadas, suas igrejas estão sendo enfraquecidas e a cultura está moldando uma geração sem identidade. Deus ainda está procurando um homem, não um super-herói espiritual, mas um servo fiel, um homem disposto a orar quando ninguém mais ora, a se posicionar quando a maioria se cala, a carregar a cruz quando outros preferem o conforto, a se colocar na brecha, mesmo que seja sozinho. A pergunta é: será que ele vai encontrar esse homem em você? Esse alerta não é para assustar, é para acordar. Porque o inimigo não está dormindo, ele está agindo em silêncio, entrando pelas brechas abertas que os homens deixaram. Mas se apenas um homem se levantar com fé, com coragem e com obediência, Deus pode mudar o destino de uma casa, de uma cidade e até de uma nação inteira. Esse é o poder de um homem posicionado segundo o coração de Deus. O chamado de Deus para os homens não é para a comodidade, mas para a batalha, para despertar os guerreiros espirituais que ainda dormem, esquecidos pelo tempo e pela rotina. Homens que se esqueceram do peso da coroa e da armadura que lhes foi dada. Hoje é o dia de romper com essa letargia e se levantar, não para lutar com armas humanas, mas com o poder do Espírito Santo. A guerra que enfrentamos não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Por isso, não adianta ser forte só no físico, no trabalho ou na vaidade. É preciso vestir toda a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça tem um propósito e um guerreiro precisa estar pronto para o combate diário. Mas despertar o guerreiro também significa assumir responsabilidades, em casa, no trabalho, na igreja. Ser líder, protetor e intercessor. É abrir mão do egoísmo e do comodismo para ser um exemplo vivo de fé, coragem e amor sacrificial. O verdadeiro homem, segundo o coração de Deus, não foge da luta, mas a enfrenta de cabeça erguida, sabendo que a vitória já foi conquistada em Cristo. E não se engane, essa batalha é para poucos, mas não é para os fracos. Deus escolhe o simples, o humilde, o disposto. Ele fortalece aqueles que se rendem e os usa para transformar a realidade ao seu redor. Portanto, se você tem sentido esse chamado pulsar no seu peito, é hora de responder com firmeza: eis-me aqui, Senhor. A missão é urgente, o tempo é agora. Os guerreiros estão sendo despertados e Deus quer usar você para reerguer o muro, tapar as brechas e sustentar a fé de uma geração que precisa de heróis espirituais. Prepare-se, porque a batalha já começou e a vitória depende da sua decisão de se levantar. Ser líder nos dias de hoje é um desafio que vai muito além de ocupar uma posição ou ter autoridade. Liderar segundo o coração de Deus é assumir um compromisso diário de integridade, coragem e humildade. É ser exemplo no que fala, no que faz e, principalmente, no que vive diante da família, da igreja e da sociedade. O líder verdadeiro não é aquele que busca reconhecimento ou poder,
mas aquele que está disposto a servir e a carregar o peso da responsabilidade mesmo quando ninguém está olhando. É aquele que entende que sua influência molda destinos e que suas decisões impactam gerações. Por isso, a liderança é uma missão sagrada, uma vocação que exige preparo, oração e uma conexão constante com Deus. Além disso, o líder enfrenta resistências internas e externas. Na família, pode encontrar filhos que não o respeitam, cônjuges que questionam ou mesmo desânimo pessoal. Na igreja, lidará com desafios espirituais, conflitos e até perseguições. No mundo, estará cercado por uma cultura que rejeita valores bíblicos e exalta o relativismo moral. Mesmo assim, é chamado a ser firme, justo e cheio do Espírito Santo. A boa notícia é que você não está sozinho nessa jornada. Deus promete estar ao seu lado, fortalecendo, guiando e capacitando para que você não apenas suporte o peso da liderança, mas que floresça nela. Ele levanta líderes que, mesmo imperfeitos, são fiéis e com eles realiza grandes obras. Então, pergunte-se, você está disposto a enfrentar o desafio do líder? Está pronto para ser esse homem que Deus usa para transformar ambientes, restaurar famílias e impactar a sua geração? O chamado está feito e a resposta depende de você. Antes de entrar em qualquer batalha, o guerreiro precisa estar preparado. Não se trata apenas de força física ou coragem natural, mas de estar revestido da sabedoria e do poder que vem de Deus. A preparação é espiritual, mental e emocional, um processo contínuo de crescimento e fortalecimento na fé. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6 para vestir toda a armadura de Deus, pois a batalha é constante e implacável. Isso exige oração fervorosa, estudo da palavra e uma vida de santidade que nos mantém firmes diante das tentações e dos ataques do inimigo. Sem essa preparação, o guerreiro estará vulnerável, sem defesa e fadado à derrota. Além disso, a preparação passa por disciplina e autoexame. É preciso reconhecer nossas fraquezas, buscar arrependimento e abrir mão de hábitos que nos afastam de Deus. O verdadeiro guerreiro não se conforma com o status quo. Ele luta para ser cada dia melhor, para crescer em caráter e em intimidade com o Senhor. Também é fundamental cultivar relacionamentos que edifiquem e fortaleçam. Nenhum homem foi feito para lutar sozinho. Ter irmãos de fé ao lado, mentores e uma comunidade de apoio faz toda a diferença na resistência e na perseverança. A batalha é coletiva e juntos somos mais fortes. Por fim, a preparação é um ato de fé. Crer que mesmo diante das dificuldades, Deus já garantiu a vitória. O guerreiro entra no campo sabendo que o inimigo já foi derrotado na cruz e que cada passo dado com obediência traz restauração e conquista. Chegamos ao momento decisivo. Deus está fazendo um chamado final aos homens que desejam assumir seu lugar como verdadeiros guerreiros da fé. Não é um convite para os fracos ou indecisos, mas para aqueles que têm coragem, compromisso e um coração disposto a se levantar em meio à crise. Este chamado ecoa através dos tempos e chega até você hoje. Levante-se. Não importa o passado, as falhas ou as dúvidas. Deus pode usar quem se dispõe, quem se arrepende e quem entrega sua vida completamente. O convite é para ser um homem de ação, que defende a sua casa, a sua igreja e a sua geração com amor e determinação. Não se deixe enganar pela voz da inércia ou do medo. A decisão está diante de você: permanecer na letargia ou se tornar o homem que Deus planejou. Cada escolha terá consequências eternas, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. A hora é agora. O chamado é para hoje. Que essa mensagem toque seu coração, reacenda sua fé e renove sua coragem. Deus está levantando guerreiros e Ele quer que você seja um deles. Está pronto para responder? Então diga com firmeza:
Aqui estou, Senhor. Me use. Este é o tempo de decisão. Não podemos mais nos esconder atrás da apatia ou da desculpa. Deus está convocando cada homem a se levantar, assumir sua posição e lutar a boa luta da fé. A sua casa, a sua igreja e a sua geração precisam de você, não de um homem qualquer, mas de um verdadeiro guerreiro. Lembre-se, o chamado é para aqueles que estão dispostos a abrir mão do conforto, a enfrentar o desafio com coragem e a caminhar firmes, confiando no poder do Espírito Santo. A batalha é real, mas a vitória é certa para quem permanece fiel. Que esta mensagem seja a semente que desperta em você o desejo ardente de ser um homem segundo o coração de Deus. Levante-se agora. A hora é essa. Deus conta com você para mudar o destino do seu mundo. Este é o tempo de decisão. Não podemos mais nos esconder atrás da apatia ou da desculpa. Deus está convocando cada homem a se levantar, assumir sua posição e lutar a boa luta da fé. A sua casa, a sua igreja e a sua geração precisam de você. Não de um homem qualquer, mas de um verdadeiro guerreiro. Lembre-se, o chamado é para aqueles que estão dispostos a abrir mão do conforto, a enfrentar o desafio com coragem e a caminhar firmes, confiando no poder do Espírito Santo. A batalha é real, mas a vitória é certa para quem permanece fiel. Que esta mensagem seja a semente que desperta em você o desejo ardente de ser um homem segundo o coração de Deus. Levante-se agora. A hora é essa. Deus conta com você para mudar o destino do seu mundo. Se essa mensagem te tocou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Deus abençoe você.